Pessoal, as atitudes das pessoas, elas seguem os comportamentos, né? Seguem comportamento, que é basicamente as ações. Então, não é um processo contrário, né? Então, primeiro é o comportamento, depois vem as atitudes. Então, se nós pudermos modelar um comportamento desejado, nós teremos boas atitudes das pessoas, né? Se realmente o comportamento vem em primeiro lugar, né, que são as ações, e depois, juntamente com elas, vem a atitude, o grande desafio, né, o grande objetivo é a gente poder moldar aquele comportamento que realmente a gente deseja naquela pessoa para adquirir aquela habilidade. Então, falando um pouquinho da modelagem de comportamento, ela ajuda as pessoas a praticarem perfeitamente os comportamentos pré-definidos. Então, imagina que nós desejamos que aquelas pessoas tenham um determinado comportamento, que eu espero, a gente vai entrar um pouco mais em detalhes daqui a pouco, né? E essa modelagem, ela aplica esse comportamento pré-definido no trabalho. Por quê? Porque explica e demonstra as habilidades e fornece oportunidades para praticá-la durante o treinamento. Então, a partir daquele comportamento que eu desejo, as pessoas observam aquele comportamento através de um modelo, ela tem condições de aplicar esse modelo, de imitar esse modelo que ela acabou de perceber, ela acabou de observar no ambiente controlado, para que pegue confiança e depois leve esse comportamento desejado no dia a dia no chão da fábrica, depois que ela recebeu já um pouco de feedback. A modelagem de comportamento, ela se opõe à ideia de que as pessoas precisam de uma grande dose de teoria, né, para que possa dominar uma habilidade prática, né, segundo esse autor, que é um cientista de Oxford, né? Então, ela difere daquele modelo que a gente aprendeu nas escolas, né, que cansa, que a gente fica horas em horas tentando aprender a teoria, mas não coloca nada em prática. Então, esse cientista, ele provou cientificamente que a gente não precisa dessa quantidade de dose, desde que a gente siga aí os princípios da modelagem de comportamento, que nós vamos falar em detalhes, inclusive com exemplo físico, né, com exemplo prático nos próximos slides. Observando então um mestre, né, um modelo padrão, e as pessoas, depois de observar esse modelo padrão, elas seguindo esse exemplo, quem está aprendendo, ou seja, o aprendiz, inconscientemente absorve aqueles códigos da arte, incluindo aqueles que não são claramente conhecidos pelo próprio mestre. Então, a princípio uma teoria que, partindo do princípio de alguém que é modelo padrão, a pessoa pode imitar aquele comportamento e depois, com o feedback do mestre, com o retorno de quanto ele adquiriu aquela habilidade através de um ambiente controlado, ele vai não só adquirindo aquele comportamento desejado, mas ele vai aperfeiçoando também. Aqui um exemplo mais lúdico, né? Mais prático, para que você possa entender um pouco a teoria da modelagem de comportamento. Então imagina o seguinte: bons cozinheiros geralmente não conhecem muito a respeito da química dos alimentos. Então, aquelas pessoas que realmente gostam de cozinhar, né, que já estão cozinhando há um bom tempo, elas têm pouco conhecimento teórico em relação a isso. E no mínimo elas precisam de uma boa receita para começar a fazer a sua cozinha, os seus preparativos, né? Mas todo cozinheiro que se torna um chefe, uma pessoa realmente mestre naquilo que faz, consegue isso descobrindo pequenas nuances, pequenos truques que não estavam escritos, né? Justamente por estar experimentando isso no dia a dia. Então, para dominar a técnica, né? Se alguém quiser dominar a técnica e começar a seguir as trilhas de um chefe de cozinha, o ideal então seria que aquela pessoa pudesse observar o cozinheiro fazendo aí a preparação do prato, enquanto que ela vai lendo passo a passo em relação à receita daquela preparação. Então ela vai observando aquele cozinheiro fazer a sua receita, aquele prato maravilhoso, né? Ou através de um exemplo físico real, ou até mesmo através de um vídeo. Então é nisso que é baseado o argumento da modelagem de comportamento, né?
porque ela oferece aos participantes do treinamento não teoria, mas uma receita para cada habilidade que um supervisor ou qualquer pessoa, no caso aqui o supervisor que a gente está preparando, né, quando ele precisa dominar aí algumas habilidades em relação a ensinar uma atividade, estabelecer critérios de desempenho e assim por diante. Então, principalmente, nós utilizamos a modelagem de comportamento quando a gente quer ensinar uma nova habilidade para as pessoas, né? Ensinar uma nova habilidade para um operador. Daqui a pouco eu vou te dar um exemplo para que isso fique cada vez mais claro para você.